Motive a sua equipe, você vai precisar dela. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para você que é dentista, que ama atender crianças, que já é pós-graduado ou está fazendo a sua pós-graduação e tem um sonho maravilhoso, assim como eu tive, de ter o meu consultório, a minha clínica, é motivar as pessoas. E sabe qual que é a grande definição que eu levo para o meu coração sobre a palavra motivar? É inspirar alguém. Tão bonito a gente poder motivar as pessoas, porque eu penso muito que a gente não chega ao sucesso nunca sozinha, né? A gente precisa das pessoas. Engana-se que quem acha que vai conseguir alguma coisa muito grandiosa sozinha. Né? A gente precisa do apoio das pessoas, a gente precisa do serviço das pessoas. Então, para você que tem vontade de alcançar um objetivo, de ter o seu consultório, do jeito que você gostaria, que você sonhou, por exemplo, parar de trabalhar para os outros e ter a sua clínica, com certeza você precisa aprender a motivar as pessoas. Todo mundo é movido por uma inspiração, né? Se você perguntar agora para mim, quem te inspira? Em determinados pontos da minha vida, eu tenho pessoas que são as minhas inspirações. Eu tenho a minha mãe, que é uma pessoa que me inspira muito com relação a caráter. O meu pai também foi uma pessoa que me inspirou muito com relação ao caráter. E dentro da odontopediatria mesmo, eu tenho vários professores que me inspiram. E eu tenho outros profissionais que não estão relacionados, que não são dentistas, não são odontopediatras, mas que me inspiram na odontopediatria. Por isso que eu criei o protocolo Encantamento Tia Bela. Ele também foi inspirado por pessoas de profissões adversas à odontopediatria. Pessoas que desenvolveram metodologias onde elas valorizam a empatia, e eu consegui captar a importância da empatia no meu protocolo, e daí eu ter tanto sucesso em executar esses passos assertivos e conseguir fazer com que as crianças elas tenham uma experiência incrível no meu consultório. Então, eu acho que as nossas relações, eu penso muito isso, no cotidiano, na dinamicidade do nosso dia a dia, ela passa muito por inspirações todos os dias. E eu sei que você, no seu consultório, também recebe famílias distintas, pais diferentes, e às vezes eu saio do meu trabalho e começo a pensar, nossa, aquela mãe me inspirou tanto, veio com aquela criança na cadeirinha de rodas, uma criança com uma paralisia cerebral, e uma mãe tão alegre, tão feliz, de bem com a vida, querendo aprender comigo, né, com a tia Bela, sobre os cuidados com aquela criança. Isso é inspirador, né? Então, todos os dias nos são dadas oportunidades para que a gente consiga perceber inspirações nas pessoas que cruzam o nosso caminho. Então, se você realmente quer ser uma pessoa, uma profissional com uma agenda lotada de pacientes particulares, trabalhar somente com o que você ama, que é a odontopediatria, lembre-se que você precisa motivar a sua equipe, porque você vai precisar muito da sua equipe. E eu falo muito que o nosso negócio, ele é um grande mosaico. É como se fosse cada pessoa que trabalha comigo hoje nas minhas clínicas, ela é uma peça fundamental para que esse todo mosaico ele possa se concretizar, para poder aparecer esse desenho lindo, que é a experiência que a criança hoje faz na minha clínica. Então, eu valorizo a pessoa que faz a limpeza na minha clínica, eu valorizo quem atende o telefone, eu valorizo aquela minha funcionária que está lá dentro da minha sala de esterilização, que está lavando os materiais, que está embrulhando os materiais, que está esterilizando o material e propiciando com que tudo exale amor, cuidado, responsabilidade. Já pensou se você, ou se eu mesmo, tia Bela, não tivesse essa visão de perceber o quão valioso é o trabalho dessa minha funcionária dentro dessa salinha, fazendo esse trabalho formiguinha de lavar, esterilizar, embrulhar os materiais, para poder tudo estar direitinho na hora que eu vou atender um bebezinho, uma criança? Então, é preciso que você tenha esse olhar um pouco mais
com calor humano, um pouco mais valorizando mesmo o serviço das pessoas que te ajudam a caminhar na sua profissão e construir o seu grande objetivo aí, né, de se dar bem na sua profissão. Hoje a gente tem um dado muito interessante, que apenas 3%, né, 3% dos dentistas do Brasil hoje recebem um valor financeiro mais alto, né, como se diz, que tem uma carreira de sucesso relacionada ao ganho financeiro. Sucesso tem várias definições, mas eu estou colocando agora com relação ao ganho financeiro. E eu vejo muito que todas essas pessoas que atingiram essa carreira de sucesso na odontologia são pessoas que valorizaram muito o time, né? Eu gosto muito dessa palavra. Não são funcionários só, é um time. A minha clínica é um time inteiro. A OdontoKids, para mim, ela é assim, cada uma ali tem uma função, joga numa determinada posição para que tudo dê certo. E isso é muito importante que eu, como linha de frente, como proprietária, eu esteja ali motivando e inspirando cada jogador ali do meu time para que a gente possa, todos nós, né, levantarmos juntas a bandeira, juntos aqui, todos os profissionais, a bandeira de vencedores, né, que conseguimos todos os dias vencer o dia fazendo um bom atendimento. Será que seria possível, Tia Bela, fazer um atendimento excelente se eu chegasse para trabalhar e a minha funcionária tivesse com um problema, com a mãe, por exemplo, um problema de saúde, e eu não tivesse um olhar crítico, de afeto mesmo, para poder perceber que aquela minha funcionária estaria precisando de uma palavra? Será que eu ia conseguir levantar essa bandeira no final do dia de vencedora? Por quê? Eu iria perceber que a minha funcionária estava um pouco triste. Então, é muito importante que a gente saiba também cuidar dos profissionais que me ajudam a construir o meu atendimento, né? Nós não podemos achar, nós que estamos na linha de frente, que somos os donos, achar que as pessoas que trabalham conosco, elas são máquinas. Nem nós somos, né? Estamos passíveis de tantas coisas no nosso dia a dia, e como é importante a gente motivar, inspirar, e eu ainda digo mais, cuidar das pessoas que nos ajudam nos nossos atendimentos diários e a construir realmente algo de valor no final do dia. Bom, então, como eu disse, engana-se quem acha que consegue chegar ao sucesso sozinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre em relação à motivação. Aí a gente vai trabalhar 2 pontos. Vamos pensar um pouquinho sobre a motivação pessoal. Então, eu tenho que ter a motivação pessoal e a motivação profissional. Eu gosto muito de pensar nisso porque eu acredito que todas as pessoas que conseguem motivar outras pessoas na profissão, elas são motivadas no lado pessoal. Eu não consigo muito separar essas duas coisas. Eu vislumbro sempre que uma coisa vai fazer bem para outra coisa. Então, quem inspira pessoas são pessoas que também são inspiradas por outras pessoas. Elas têm uma motivação pessoal que leva para o trabalho, para motivar outras pessoas no trabalho. Bom, e aí eu te pergunto, você também concorda que você precisa ter uma motivação pessoal? Como anda hoje a sua motivação pessoal? Claro que ela está ligada na profissional. Por quê? Se o seu consultório não vai bem, se a sua carreira está deixando a desejar, se você está ficando desanimado, ou não sabe por onde começar, ou está enfronhado no convênio, essa motivação sua pessoal, ela está caindo, dedinho para baixo. E a sua motivação estando caindo, a pessoal, a sua motivação profissional também vai cair. Então, é preciso que você olhe um pouquinho para dentro de si e busque o que você quer para a sua vida pessoal, né? Quais são os seus sonhos? Construir uma casa, comprar o seu apartamento, ter o seu carro próprio, montar o seu consultório, montar uma clínica maravilhosa. O que hoje move você como pessoa para poder desprender de energia todos os dias para trabalhar? O que te move?
Essa é uma pergunta que eu acho assim, fundamental para que você possa começar a fazer o seu planejamento da sua vida profissional. Tudo aquilo que você quer na sua vida pessoal vai depender muito do que você está fazendo da sua vida profissional. Porque, tirando as pessoas que vivem de rendas por herança, nós todos precisamos trabalhar, né? Nós precisamos pagar os nossos boletos. Então, os nossos sonhos pessoais, eles também dependem de como eu enfrento o meu lado profissional. Por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas que estão desmotivadas na profissão porque elas estão desmotivadas também na vida pessoal. Uma coisa caminha junto com a outra. Engana-se quem acha que não. Uma pessoa que só trabalha, guarda dinheiro, e não pensa em nada na vida pessoal, ela pode até juntar dinheiro, mas ela não é feliz. Então, daí a importância de você pensar um pouquinho o que você quer para a sua vida pessoal. Quais são os seus sonhos, né? Eu acho que o que norteia muito o nosso caminhar, e principalmente as subidas da nossa vida, né, que é onde a gente tem que colocar mais força, mais empenho, são exatamente os sonhos, né? O que vai me fazer lutar no momento de tribulação é olhar para aquilo no meu objetivo. Eu nunca desfocar daquilo que eu quero. Eu sempre tive o sonho de ser uma profissional que conseguisse realizar uma experiência incrível na odontopediatria. Esse sonho, ele é antigo dentro de mim, né? Eu sempre tive um sonho, mas eu acho que eu precisei de uma motivação pessoal minha, quando eu me senti no fundo do poço, quando eu já estava extremamente insatisfeita com os meus atendimentos de convênio, ganhando muito pouco, não sendo valorizada financeiramente e também pelos próprios convênios em si, gastando muito tempo com os atendimentos de convênio, com as burocracias que o convênio nos exige, e aí eu entrei, assim, como se fosse até num momento de depressão na minha vida. E eu vejo que esses momentos foram os momentos mais cruciais na minha vida para que eu fizesse a virada de jogo que eu fiz, e eu olhasse para os meus sonhos e eu me perguntasse, poxa, Bela, é isso que você quer para a sua vida? Você já está com 24 anos de formada. Você vai continuar insatisfeita? Você vai continuar desse jeito? E foi uma escuridão que tomou conta da minha vida eu falo que foi durante poucos minutos, né? Mas foi preciso que essa cortina preta, ela realmente baixasse e a escuridão tomasse conta da minha vida profissional para que eu realmente pudesse dar aquela saculejada e falar e pensar dentro de mim, opa, não é por aí. Eu preciso mudar esse horizonte que está na minha frente. E eu percebi que só dependia de mim. Dependia da minha vontade e da minha coragem de fazer a mudança que eu precisava fazer. Então, essa motivação, ela veio primeiro do meu lado pessoal, porque eu, Isabela, doutora Isabela, não estava satisfeita com a minha vida. E a partir daí, as minhas melhores ideias nasceram. Né? O protocolo Encantamento Tia Bela, ele nasceu de um lugar muito precioso no meu coração. E, na verdade, eu quero te dizer que esse lugarzinho, ele já estava semeado ali por muitos anos. Ele apenas não tinha tido a oportunidade de florescer. Né? Esse protocolo que eu criei, Encantamento Tia Bela, ele diz muito de tudo que eu guardei durante esses meus 24 anos de formado, que foi quando eu construí esse protocolo. Com muitas sementes do bem, com muitas sementes que exalam amor, carinho, cuidado, respeito às crianças, respeito aos pais. Eu chego a ficar até emocionada quando eu começo a falar do meu protocolo, porque eu vejo que faz tão bem para as pessoas, e eu vejo muitas crianças e muitos pais sendo muitas vezes maltratados, pai maltratado, mãe maltratada em consultório, criança desrespeitada em consultório, por profissionais que não têm a menor ideia do que é
a humanização de um atendimento odontológico, a riqueza, a beleza que pode gerar de frutos dentro de uma mente de uma criança e dos pais. Então, assim, eu sou extremamente agradecida por essa escuridão que eu vivi na minha vida profissional, no meu lado pessoal, porque foi daí que eu consegui extrair o protocolo Encantamento Tia Bela. Foi daí que eu me tornei hoje uma profissional que inspira profissionais. E eu tenho uma alegria imensa no meu coração todos os dias, quando eu recebo mensagens de pessoas que estão estudando, pessoas que já estão na linha aí no mercado e falando, Tia Bela, eu tenho me inspirado em você, eu assisto o seu Instagram, eu tenho tentado fazer igual como você faz com as crianças, com esse amor, com esse carinho. Isso, para mim, é ser inspiradora, né? É conseguir passar para aquela pessoa algo de bom, né? Quando a gente consegue passar para as pessoas, quando a gente exala amor, e esse amor ele é sentido pelas pessoas, não tem preço isso. Então, hoje eu vejo, assim, na minha clínica, o quanto é importante, principalmente eu, que estou na linha de frente, ser inspiradora. Porque eu preciso de todas as minhas funcionárias. Por mais que eu seja uma profissional de sucesso, por mais que eu faça um bom atendimento com os pais, com a criança, sozinha, eu não iria conseguir fazer nem a metade do que eu faço. Porque tudo que eu bolei, tudo que eu protocolei como importante, passa pelas mãos das minhas funcionárias. E eu valorizo. E é preciso que você também transforme a sua mente. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim, nossa, Tia Bela está falando essas palavras aí, e isso bateu no meu coração igual uma flecha, porque, poxa vida, tem quantos anos que eu não dou um presentinho para minha secretária no final do ano, quanto tempo que eu não pergunto para ela nem como que vai a filha dela. Então, são coisas assim que não pode existir no seu consultório. Não pode existir na sua clínica essa parede tão larga entre você e o seu funcionário. Respeito tem que haver? Sim. Hierarquia tem que haver? Sim. Né? Mas tudo isso a gente pode ter, mas criando também vínculos dentro do trabalho que faz com que as pessoas se sintam motivadas. Porque não é possível uma pessoa da minha equipe estar passando por algum problema e eu nem querer saber como que ela está resolvendo o problema, porque as pessoas hoje em dia, elas têm muito medo de se comprometerem. Então as pessoas não querem nem saber qual que é a sua dificuldade. E tem muito patrão que pensa assim, poxa, eu não vou perguntar que minha secretária está triste hoje não, vai que ela me fala que ela está precisando de dinheiro, vai me pedir emprestado. Eu não vou emprestar dinheiro para minha secretária, não. Talvez ela não está precisando de dinheiro. Talvez ela esteja passando por algum problema de saúde, com ela, com o marido, com o filho, e talvez ela precise apenas do seu ombro ou de uma mão que fala assim, o que eu posso te ajudar? E muitas vezes a gente esquece disso. Equipe é fundamental. É fundamental você cuidar da sua equipe. Se você ainda não entronizou na sua mente a importância dos seus colaboradores dentro da sua empresa, você ainda não atingiu o sucesso que você poderia atingir. Acredite nisso que eu estou te falando. Você precisa ser inspirador para os seus colaboradores. E para isso você precisa cuidar deles. É de extrema importância. Então, continuando aqui, ó. Para alavancar o seu consultório e atender somente pacientes particulares, com uma agenda lotada de criança, que normalmente as pessoas que não se preocupam com isso, com a equipe, aonde que elas estão? Desanimadas com a profissão, né? Estão querendo fechar o consultório, estão querendo começar a vender roupa no Instagram, né? Poxa, o profissional tem maior habilidade com criança, sabe fazer o que precisa ser feito, mas não tem uma motivação de pensar em termos de equipe. Talvez muitos profissionais ainda não conseguiram alavancar o consultório porque existe esse egocentrismo de olhar só para o próprio umbigo e achar que pode fazer tudo sozinho. E a gente precisa ter humildade de reconhecer que a gente precisa das pessoas. Muitos profissionais, às vezes, não querem motivar a equipe porque está na zona de conforto, está pagando a consulta, está pagando os boletos que precisam serem pagos,
e aí vive na zona de conforto, e aí pensa, a equipe o quê? Eu quero mais é atender e quero ir embora para casa. E não pensa na valorização da equipe, que precisa motivar essa equipe. Outras pessoas também não têm o objetivo de crescer e não pensam que precisam motivar a equipe. Você é um desses profissionais que eu citei aqui, que estão paralisados na profissão? Com certeza você vai olhar, né, para dentro do seu coração e vai responder para você mesmo agora essa pergunta. Você tem valorizado as pessoas que trabalham na sua equipe? Seja honesto com você mesmo. A única forma que a gente tem de melhorar, né, cada um de nós como pessoa e como profissional, é a gente olhando para a gente e a gente verificando os pontos que precisam ser corrigidos. Então, seja honesto com você. Você tem valorizado isso? Então, se você se encontra em um desses pontos que eu citei, você precisa redescobrir a sua missão como profissional, porque existem muitas pessoas que estão apenas entregando profissão e esquecendo de buscar qual é a missão da minha profissão. Quando a gente consegue fazer a conexão missão-profissão, a gente consegue compreender o porquê de levantar todos os dias e chegar no consultório para atender. Será que eu estou aqui só para ganhar o dinheiro, né? Será que eu não estou aqui para poder também ter uma realização pessoal, de fazer o bem a alguém, de prestar um serviço a alguém? Claro, ser remunerada por esse serviço, ser bem remunerada por esse serviço, claro, mas só o dinheiro em si não realiza profissionalmente ninguém. Porque vai chegar numa hora que você vai perceber que vai ter um vazio. Então, a missão, ela precisa ser redescoberta por muitos profissionais da odontologia. E eu percebo, pela entrada de profissionais que trabalham comigo, pelas minhas alunas do curso, que quando elas vão, à medida que elas vão fazendo os módulos do meu curso, e à medida que profissionais entram para trabalhar na minha clínica, e que também aprendem o protocolo Encantamento Tchabela comigo ao vivo, em loco, elas vão, à medida que elas vão absorvendo esse aprendizado, é tão bonito, porque elas vão me falando, nossa, que lindo trabalhar dessa forma. Elas começam a enxergar uma beleza mesmo nesse caminho que o protocolo propicia. E aí a gente recebe muitas frases, muitas mensagens desses profissionais dizendo para mim, Tchabela, eu redescobri uma nova alegria de poder atender no meu consultório através do seu protocolo. E isso, para mim, eu acho que é o maior feedback que o meu protocolo tem dado certo para muitas pessoas. Quando a pessoa redescobre a missão dentro da profissão. Então, aqui, ó, eu até coloquei uma frase aqui, que só trabalhar por trabalhar exaure. A pessoa não dá conta. Então, e tem uma coisa que eu falo também, quando você consegue unir a missão com a profissão, você vai encontrar a sua melhor versão. Então, vamos repetir, hein? Quando você encontra a sua missão na sua profissão, você descobre a sua melhor versão como odontopediatra. E eu posso dizer, assim, de mãos cheias, que hoje eu estou na minha melhor versão, porque eu encontrei a minha missão dentro da minha profissão. Então, e eu vou te falar uma coisa, quando eu só trabalhava, eu não era tão feliz quanto eu sou hoje. E isso, para mim, é tudo. A maior alegria hoje é quando chega uma criancinha tão bonitinha para eu cuidar. Principalmente primeira consulta, né? Uma bebezinha que eu nunca vi chega para eu cuidar com a mamãe lá. Poxa, a mãe está trazendo aquela criança na confiança para mim, né? É tão lindo isso. E hoje eu vivi uma coisa muito, muito especial, porque eu tive uma primeira consulta às 9 horas da manhã. E aí, a minha secretária entrou e falou comigo, ô Tchabela, chegou uma bebezinha de 1 ano e 2 meses, uma gracinha, mas está com a babá, a mãe não chegou ainda. E isso já estava atrasado, era umas 9h15, né? A consulta era às 9. Aí eu virei para minha secretária e falei, mas como assim só com a babá? Ah, a babá falou que a mãe foi fazer um exame de sangue, que ela vai demorar um pouquinho, mas que você pode ir fazendo.
Aí eu pensei, e fazendo? Mas eu vou fazer o quê sem a mãe? Pensei comigo. Eu chamei a minha secretária e falei, olha, Kelly, eu não tenho, a Kelly já sabia que eu ia falar isso, eu não tenho como ir fazendo. Aí fui lá na sala de espera, encontrei a bebezinha, brinquei com ela, ela estava dentro de uma cabaninha que eu tenho cheia de bolinhas, conversei com a babá, fui muito educada, e aí a babá falou comigo, não, se você quiser, eu posso ir entrando com você. Aí eu falei com ela assim, olha, a gente pode entrar, nós vamos brincar ali dentro e tudo, mas eu preciso da mamãe, porque a mãe precisa responder as perguntas, eu preciso conhecer o contexto da criança, eu preciso da mãe, né? É impossível eu cuidar, colocar como missão na minha profissão, atender um bebezinho sem ter a mãe ali dentro. E aí eu entrei, e foi muito bonito, e falando em inspirar, porque a minha secretária entrou comigo lá dentro, ela falou assim, tia Bela, na hora que eu vi a babá chegando, eu pensei na mesma hora, a tia Bela não vai querer atender sem a mãe ali do lado. Então, assim, quando eu falo muito de inspiração, eu falo muito da gente conseguir passar os valores que a gente acredita para as pessoas que a gente está inspirando. Passar jaleco, passar isso daqui, ó, touquinha, isso é muito fácil passar. Mas passar os valores que a gente acredita para as pessoas que trabalham conosco é o mais difícil. E isso a gente só consegue quando a gente é verdadeira, quando isso está aqui dentro. E aí hoje foi tão bonito que depois a mãe chegou e aí nós fomos fazer a consulta. E eu sentei com a mãe e fui fazer a anamnese. A minha secretária levou ela na minha sala, eu abracei ela e tudo, fizemos, ela serviu café, enfim. Aí eu comecei a explicar as coisas para ela da consulta. Eu falei, mamãe, eu estava te esperando e tudo. Aí comecei a explicar tudo. Aí já tinha uns 10 minutos que eu estava explicando, aí ela virou para mim e falou assim, ô, tia Bela, mas então não vai dar para você examinar meu bebê? Aí eu falei assim, como assim não vai dar para examinar? Aí ela falou assim, não, é porque eu cheguei muito atrasada e a gente está conversando aqui, você está me explicando tudo. Aí eu virei para ela e falei assim, não, você está entendendo tudo errado. Eu estava te esperando porque eu precisava te explicar tudo, né? Você que precisa compreender tudo sobre a saúde bucal da sua criança, eu queria conhecer o contexto, mas isso tudo que eu estou te mostrando aqui não adiantaria eu ensinar a sua babá, né? Você precisa aprender sobre a sua criança. Claro que eu vou examinar a sua criança, é claro que eu vou fazer com todo amor. E nisso, falando em inspiração da equipe, a minha secretária só olhou para mim, na hora que a mãe chegou, e ela fez um sinal para mim, ela faz assim para mim, eu já sei o que é. Ela pegou a minha paciente de 10 horas, e eu já sabia com esse sinal que ela ia pegar a minha paciente de 10 horas e ia passar a minha paciente para 10h20, para atrasar 10 minutos, para eu poder ter aquele mesmo tempo com essa mãe que houve esse problema do atraso, que era a primeira consulta, que eu não conhecia a criança, os hábitos e tudo, e eu precisava disso para poder exercer a minha missão dentro da minha profissão. No final deu tudo certo, a mãe saiu encantada, compreendeu o porquê de eu não ter começado a consulta com a babá, e eu tenho certeza que eu fidelizei essa mãe, com esse cuidado de não querer correr com a consulta, né, já ir fazendo as coisas, quando a mãe chegasse, eu pudesse falar, tá tudo bem com essa criança, não tem nenhuma cárie, pode ir embora, tá tudo bem, já passei o flu, não, né, eu vou dormir no meu travesseiro e vou pensar o quê? O que eu fiz por essa criança? Quase nada, só olhei a boca dela. O que eu transformei na vida dos pais, da mãe? O que eu ensinei a essa mãe que vai fazer com que ela tenha mais responsabilidade no cuidado diário com a bebê? Nada, né? Porque eu estava com pressa, jamais iria fazer isso. A minha consciência, os meus valores não me permitem agir assim. E isso eu consigo passar para todas as minhas funcionárias. Eu falo que é muito importante a gente, às vezes, só relatar, assim, que quando eu digo funcionária, eu estou dizendo da minha equipe, dos meus colaboradores, que marcam as minhas secretárias, as minhas atendentes, o pessoal da limpeza, e separadamente, mas junto também, as odontopediatras que trabalham comigo, porque elas são treinadas no protocolo, e se elas não conseguem absorver os mesmos valores que eu prezo na minha clínica, eu vou ter problema. Porque uma hora a casa cai. Porque uma hora essa profissional, ela vai deixar desconstruir tudo isso que eu valorizo na minha empresa. Daí a importância da gente ter olhos atentos, né, para as coisas que estão acontecendo na nossa clínica
E isso é uma coisa que eu não deixo de olhar. Se acontece uma mínima coisinha aqui dentro, com funcionário, com o profissional odontopediatra, o que for, que pode deixar cair, né? A missão da minha clínica, a missão mesmo, de qual a missão da OdontoKids, né? Que é propiciar uma experiência incrível para as crianças, com respeito, carinho, amor, tudo que pode acontecer aqui dentro, ou que aconteceu, e que pode desconstruir essa missão, eu preciso parar tudo e pontuar com quem está executando alguma coisa que não está dentro do padrão que eu acredito. Isso não é fácil. Isso eu falo que hoje, para mim, é um pouco mais tranquilo de lidar com essas situações difíceis, porque eu tenho uma bagagem aí de muitos anos trabalhando em clínica. Trabalhei muitos anos com meu pai também, que era médico, lidando com médicos, com funcionários, com dentistas. Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande de fazer essas abordagens com esses profissionais. Mas não é uma coisa fácil, né? A gente chamar a atenção das pessoas não é fácil. Muitos profissionais, dentistas, funcionários, secretários, se não houver uma conversa desde a hora da contratação, de que quando as coisas não estiverem caminhando bem, nós vamos conversar, e essa conversa não for levada para o lado do mimimi, for levada com maturidade, como pessoas que querem o bem, como pessoas que querem crescer juntas, como pessoas que querem executar a missão da qual elas estão conscientes da empresa, tudo dá certo, né? Porque errar é humano, todos nós estamos aí passíveis de erros todos os dias, tanto eu como linha de frente, quanto as minhas funcionárias, quanto as dentistas, mas é muito importante que você, que está querendo montar o seu negócio, ou que tem o seu negócio, lembre-se, você precisa dos seus funcionários, então você precisa inspirar os seus funcionários todos os dias. Hoje eu falei um pouquinho sobre isso. E sobre como inspirar o seu funcionário todos os dias, eu vou falar no próximo vídeo, porque eu tenho muita coisa legal para poder abrir a sua mente. Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu sou Tia Bela e vou te deixar uma tarefa para essa semana. Dá uma olhadinha como que anda a sua equipe. Ela está motivada? Você está inspirando a sua equipe? Ou você está distante quilômetros da sua equipe? Posta aí nos comentários para mim e até o próximo vídeo. Um grande beijo!